tirar coisas positivas, né? Para a sequência da temporada aí do Fortaleza, né? Eu vi gente criticando assim, a escalação, né? Pô, não era para ter colocado o Brits na esquerda, era para ter colocado o Ceballos na esquerda, o Brits era melhor na direita, não era para ter colocado o Vargas. Eu acho que o Vojvoda leu bem o que seria o jogo. Leu muito bem, aliás, para mim, o que seria o jogo. Porque era mais de 50 mil pessoas no Maracanã. O Fluminense adora ter a bola. Sim, vai ter muito a bola. Então o Fortaleza não podia pensar na ideia de conseguir uma classificação indo para cima. Porque poderia acontecer de tomar o primeiro gol, tomar o segundo e depois, sabe, baixar ali totalmente a moral e aí praticamente voltar para casa. O jogo poderia ter acabado até no primeiro tempo. O que é que eu acho que o Vojvoda foi bem inteligente? Ele fez ali no que ele podia fazer, né? Trouxe mais um zagueiro, no caso o Ceballos, para jogar de lateral direito, e botou o Brits, que já joga também assim de lateral esquerdo, mas foi a primeira vez que ele jogou dessa maneira. Traz os dois volantes que eram os titulares até um tempo atrás, que era Zé Wellison e, no caso, o Hércules. E ele opta não por colocar mais um volante. Eu acho que ele pensou também nessa questão de desgaste. Ele deve ter pensado, eu tenho que pensar nesse jogo e tenho que pensar no jogo do Corinthians. O jogo do Corinthians é muito importante também. A gente precisa muito vencer o Corinthians dentro de casa. Até porque o Corinthians, como é que tá? Acabou de classificar. 4-1, acabou de passar pela Atlético Goianiense. Então, esse jogo do final de semana também era muito importante. E ele poderia ter colocado o Ronald, mas como o Ronald também vinha numa sequência muito grande, ele colocou um jogador que tem uma característica que, vamos lá, na hora que você vai ver a ficha dele, ele é meia. Mas ele não é meia, ele não é meia. Ele é quase como se fosse o mesmo um terceiro volante, que no caso é o Matheus Vargas, que é muito bom para fechar espaço. Eu até brinco várias vezes que sem a bola o Vargas é muito útil. Com a bola é que ele realmente acaba se atrapalhando. E manteve o Romarinho para ser essa válvula de escape, o jogador da velocidade. E eu só fiquei na dúvida como seria Romero com Galhardo, porque os dois não teriam essa característica de muita intensidade, brigar ali na frente, uma jogada longa que pudesse ali na velocidade os dois prevalecerem. E nessa ideia que o Fortaleza, né, que o Vojvoda estabeleceu, eu acho que o Fortaleza foi muito bem. Eu acho que a primeira coisa que eu falei no grupo até lá do Jornal O Povo, eu falei o seguinte: Fortaleza precisa resistir aos primeiros minutos, porque com o Maracanã lotado ali, tentando empurrar para o Fluminense tentar logo decidir, logo no primeiro tempo, o Fortaleza vai ter que saber se defender. E soube se defender muito bem. O Fluminense não chegava com tanta facilidade. O Fortaleza foi muito bem defensivamente no primeiro tempo. E a alternativa para o Fortaleza era exatamente essa bola longa, tentando buscar o Romarinho ou uma bola de raspada do Romero, do Galhardo, para ver se essa bola sobrava. Vem a jogada com passe do Tite, o próprio Galhardo ganha ali da disputa junto com os zagueiros. Aliás, muito mérito para ele, para o Galhardo, nessa jogada, porque não era fácil disputar com os dois zagueiros. Ele chuta, o Fábio defende, a bola bate no Manuel, o Nino ainda tenta cortar e a bola vai em direção ao gol. Naquele contexto, tinha dado certo. Por quê? Você pode falar, o Fortaleza não fez jogo para propor, para buscar, estava jogando no erro do Fluminense, mas o jogo era esse mesmo. O Fluminense, aliás, depois de tomar o gol, que minutos antes, o Fluminense tinha reclamado de uma falta, que não houve, na minha avaliação, certo? O jogador Fluminense, ele pula para não sofrer a falta, mas ele não sofre a falta. Ele pulou para não sofrer a falta, mas não houve falta. E aí teve até reclamação, aí teve amarelo lá para a comissão técnica do Fluminense. E aí o Fortaleza manteve essa mesma postura. Eu acho que ele estava certíssimo em manter essa postura. Não precisava se arriscar, principalmente com 1-0 no placar. E o Fluminense não conseguia entrar na área do Fortaleza. Praticamente algumas bolas ali chegavam e tal, mas a defesa muito firme. Então, na hora que eles tentavam por dentro, Fortaleza bloqueava. Na hora que tentava o cruzamento, Fernando Miguel saía com muita tranquilidade, né? Os cruzamentos não deram muito perigo. Então, tava bem o Fortaleza. Eu acho que boa parte do jogo. E aí vem a jogada do segundo gol. Novamente, uma bola longa, né? E aí muito mérito para os dois da frente, né? Tanto o Galhardo como também o Romero, porque é um meio que dialogando com o outro, e assim, era uma coisa que eu sempre falava, que me incomodava às vezes quando eu vi. Assim, é meio que a lei da compensação, Cláudio, porque é o seguinte: quando você tem um Robson, você tem muita entrega. Mas você vai ter no Robson um jogador que erra muito passe, que erra finalização. Quando você tem dois jogadores muito técnicos, como é o caso do Romero e como é o caso do Galhardo, você vai ver essa jogada que foi do segundo gol. É uma jogada em que um devolve, o outro dá o passe na medida certa para o outro ter a categoria para finalizar
que talvez o Robson não tivesse, que o Romero tem, entendeu? Então é por isso que eu sempre falava que o torcedor do Fortaleza que criticava o Romero, o Romero não sei o que, não dá, o Romero não dá para determinadas situações de jogo. Por isso que eu ficava na dúvida se para o jogo de hoje, nessa característica mais defensiva, ele era uma peça ideal, porque já ia juntar com o Galhardo. Mas nessa jogada do segundo gol, bastou ali os dois se entenderem que saiu o 2-0, que já mostrava o quanto o Fortaleza jogava uma pressão muito maior para o Fluminense. E aí, nos minutos finais do primeiro tempo, o Fortaleza não deu, pelo menos eu não lembro assim de maneira muito clara, uma chance muito real para o Fluminense, pelo menos diminuir o placar. Era um Fluminense muito nervoso e na toada que a gente viu nesse final do primeiro tempo, o próprio Diniz sacou um dos zagueiros, colocou ali o Martinelli, né, para jogar de zagueiro, para melhorar a saída de bola. Vimos que o Fortaleza baixou mais as linhas, o que eu não acho errado, mas faltou um pouco mais ter a bola, alguém conseguir recuperar essa bola mais na frente. Acho até que o Vojvoda já estava no ponto, ele já tinha chamado 2 jogadores para ter uma recuperação melhor da bola e tentar o contra-ataque, que era exatamente o Robson e, no caso, o Lucas Sacha, para ele mudar. Só que aí vem exatamente lá o lance, né, da falta, que depois foi considerado penalidade, e aí depois daquele 2-1, o Fortaleza ainda tentou segurar aquele placar para levar para as penalidades, veio a jogada do gol do Cano, né, que o VAR considerou posição legal, e aí, enfim, o Fortaleza ainda colocou jogadores mais ofensivos, Lucas Lima, Otero, vários jogadores, mas na prática não conseguiu, assim, fazer o Fábio trabalhar. Teve boas chances, uma delas até do Moisés, que ele pegou na entrada da área, mas pegou muito mal, era uma bola boa para finalizar, mas já era um Fortaleza mais sentindo o que aconteceu ali no segundo tempo, né? Aquele momento lá do VAR, que acabou minando ali uma possibilidade do Fortaleza avançar. Volto a falar, acho que uma coisa que é muito importante. Essa é uma partida que mostra que o Fortaleza é uma equipe mais segura, e precisa dar uma esquecida nessa eliminação, que é muito dolorosa, para tentar reproduzir isso mais vezes na Série A. O Fortaleza vem mostrando muita consistência como time para brigar por algo mais. E, como eu tinha falado as outras vezes, vai acontecer erro de arbitragem também na Série A. Então o Fortaleza tem que ser muito frio, jogadores não podem perder a cabeça, porque a primeira meta tem que ser a permanência, e se der para buscar a Sul-Americana, ok. Se der para pensar algo a mais, ok. Mas ele não pode se perder. Não pode uma eliminação como essa, da maneira como foi, isso abalar o que o Fortaleza vem construindo e que construiu durante o jogo de hoje, que eu acho que foi um ponto muito importante para o Fortaleza ter essa apresentação diante do Fluminense, mesmo não tendo sido tão ofensivamente, mas a palavra que eu utilizei foi muito inteligente do Fortaleza fazer o jogo que fez diante do Fluminense, porque dificultou o jogo do Diniz, que é um time que gosta de ter muitos espaços, e o Fortaleza não cedeu tantos. Mandar um abraço aqui para o Raiz Tricolor, o Gabriel, né? Mandar um abraço aqui para ele, tá Ele acompanhando a gente aqui. Luca, eu não vou pedir para você fazer análise do jogo em si, não. Vou fazer uma pergunta um pouco do que eu fiz para Minhoca. O que tirar de bom desse jogo? Vou lhe poupar dessa análise. Mas do que dá para o brasileiro, né? Assim, esse processo de talvez reconstrução até do time de Vojvoda, o que é que dá para tirar de positivo e o que também dá para se evitar, excluindo, obviamente, a arbitragem? Cara, dá para tirar muita coisa boa da evolução do Fortaleza nos últimos jogos, como o Minhoca disse, né? Fortaleza, hoje ele parece ter um padrão, ele joga bem, ele tem uma ideia. É uma coisa que eu reclamava muito. Fortaleza ele não tinha uma ideia definida de jogo. Ele atacava, ele esperava fazer um gol e pronto, né? Era o que ele fazia durante o brasileiro. De alguns jogos para cá, o Fortaleza sabe o que tem que fazer no começo do jogo, sabe o que tem que fazer no meio do jogo, sabe o que tem que fazer no final do jogo. O Fortaleza tem uma ideia estabelecida de jogo. E hoje não foi diferente. O Fortaleza teve uma ideia. O Fortaleza recuou e depois ele tentou ganhar o campo de volta, né? Infelizmente, ele se planeja jogar contra o Fluminense. Ele não pode planejar jogar contra o Fluminense, o Wilton Pereira de Sampaio e o VAR. É um pouco difícil, né? Mas o Fortaleza tira desse jogo hoje, que é um time que tem qualidade, que ganha muito com os seus reforços, que acha novas alternativas de jogar e que ele não pode se sentir que acabou a temporada, né? Tem muita batalha, então um jogo muito importante no domingo, que vale muito mais do que os 8 milhões de hoje, né? Que é a manutenção na Série A. Uma vitória contra um Corinthians
que provavelmente vem cansado do jogo contra o Atlético Goianiense, né? Assim como o Fortaleza vai ter que viajar, né? O Corinthians ele vem para um jogo difícil, não joga normalmente bem fora de casa. O Fortaleza tem que se aproveitar. Tem que se aproveitar para dar uma resposta ao seu torcedor. Torcedor que gostou do que viu dentro de campo, gostou da entrega, gostou da disposição, gostou do que o time foi. O torcedor entende que acontece isso. Então, tem muita coisa boa a se tirar. Tem novas alternativas. Tem um time que está mais entrosado, mais focado. Que é uma coisa que a gente cobra desde janeiro. E chegou um pouquinho atrasado, mas chegou. O importante é isso. Chegou, mas tem um longo caminho, 16 rodadas na Série A, que vão ser todas elas são uma final a partir de agora, Cláudio.